Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Vasco para você. E olha uma bomba! Julgamento do esporte no STJD pode confirmar o acesso do Vasco antes mesmo da partida contra o Ituano. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vasco, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Vasco para você. Se em campo a briga pelas duas últimas vagas de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro embolou de vez, fora dele, o julgamento dos episódios da partida Sport e Vasco tem ares de decisão. O Leão responde às denúncias da Procuradoria do órgão nos artigos 205, 211 e 213 e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. E as penas previstas incluem perda de mando de campo, perda de pontos e também multa. E a expectativa maior é pela alteração na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. E o julgamento, a decisão acontece na quinta-feira que vem, dia 3 de novembro, às 14 horas, portanto, antes do jogo contra o Ituano, o que pode mudar e muito, tanto a situação do Vasco, do Ituano e também do Bahia. O processo corre na 4ª Comissão Disciplinar do STJD e tem como auditora relatora a doutora Adriane Silveira Hassen. Por outro lado, Raniel e Luiz Henrique do Vasco, já suspensos preventivamente, também respondem por provocação à torcida rubro-negra, isso na comemoração do gol. O debate principal, claro, está em torno da denúncia pelo artigo 205, parágrafo 1º do CBJD, justamente que prevê a perda de pontos da entidade desportiva quando a suspensão é causada pela sua torcida. E um caso similar ao do Vasco, na última sexta-feira, o STJD julgou os incidentes da partida entre Ceará e Cuiabá no Castelão. O caso interessa ao jurídico vascaíno, uma vez que a confusão foi similar e ocorreu no mesmo dia dos conflitos na Ilha do Retiro. O julgamento, portanto, é considerado um indicativo para Sport e Vasco na próxima semana. O resultado em relação ao Ceará foi o seguinte: o Ceará foi absolvido por unanimidade no artigo 211, 5-0, e no artigo 213, Ceará foi condenado por maioria 4-1, multado em 100 mil e punido com 6 jogos de perda de mando de campo com portões fechados. Portanto, o Ceará não perdeu os pontos. E no artigo 205, o Ceará foi absolvido por maioria 3-2. Sendo assim, esse artigo 205 que deu 3-2 favorável ao Ceará foi absolvido, portanto, essa divergência de entendimento em relação a esse artigo abre espaço aí para uma possível condenação do Sport pela perda dos pontos da partida contra o Vasco. O relator do processo entendeu que o uso de bala de borracha por policiais causou pânico e obrigou os torcedores presentes no Castelão a buscarem abrigo em outro lugar. Isso em relação ao jogo do Ceará, tá? Segundo esse entendimento, o que determinou a invasão foi a ação da polícia e não a torcida do Ceará. O voto foi acompanhado por outros 3 auditores. No entanto, deixou espaço para controvérsias quando os outros 2 juristas divergiram. Fora dos tribunais, no entanto, o Vasco ainda tem um último compromisso contra o Ituano na última rodada. Assim, com 59 pontos em 4º lugar, 2 a mais que os paulistas, o Cruz Maltino precisa de pelo menos um empate para garantir o acesso. Agora, esse julgamento, se der causa favorável ao Vasco, muda tudo. E isso preocupa tanto o Vasco, o Ituano e também o Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Gigante da Colina, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Vasco para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.